Hebreus, capítulo 11, amém? Versículo de número 1, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Amém. O Espírito Santo me levou a falar sobre a fé. Tudo que eu falar aqui, você já sabe. Uma pregação simples. Porém, amado, a fé, ela é importantíssima para mim e para você. O pastor, ao orar aqui, ele falou sobre alguns irmãos que se encontram fracos. Você conhece alguém, talvez na sua família, um seu amigo, um colega seu, uma pessoa do seu trabalho. Por que essas pessoas estão esfriando, amado? Porque a fé delas está esfriando. O ser humano, quando Deus cria o universo, a fé é algo extraordinário e importante para nós. Por quê? Porque nenhuma outra criatura que Deus criou, que não foi o homem, ele deu a capacidade de ter fé. Foi somente o homem. Então a fé, amado, é um dom de Deus. Agora, as pessoas, nós vivemos numa época que as pessoas, elas creem várias coisas, existem várias crenças. Tem gente que crê que vaca é santa, na Índia, né? O pessoal adora a vaca lá, mano. Rato. Você vai nas tribos indígenas, eles adoram os elementos, eles adoram os animais. Existe uma diversidade de fé, de crença no mundo enorme. Agora, se você for olhar para o texto que nós lemos, no versículo 2, olha só o que ele diz. Porque por ela, ou seja, é algo singular. Existe uma única fé, que essa única fé te leva até Deus. Só existe uma. E é essa fé que nós vamos falar um pouco sobre ela. Nós vivemos em uma época em que nunca se viu tantas pessoas, doutrinas, costumes e práticas ensinadas e vividas. Eles fazem isso a fim de barganhar com o Altíssimo os seus desejos egocêntricos e egoístas dos homens. As pessoas, elas usam a fé, elas são ensinadas a isso, que a fé é algo que você pode barganhar com Deus. É você se apresentar diante de Deus. Olha, Deus, eu tenho fé, então me dá isso. Como se Deus, ele fosse uma máquina que você deposita a fé nele, você escolhe que você, como se fosse uma máquina de refrigerante. Você vai lá, coloca a moedinha, escolhe o refrigerante e cai aqui, pronto, e vai embora. É ensinado isso. Você abre a sua TV, as pessoas ensinam isso, esses líderes, eles têm ensinado isso às pessoas, amado. É bem verdade que Deus, ele ainda cura, ele abençoa, ele salva, ele liberta, ele protege, ele transforma e ele responde o seu povo mediante a sua fé. Deus ainda faz isso, Deus ainda cura as pessoas, ele ainda abençoa, ele ainda responde, ele ainda protege, ele ainda transforma a vida das pessoas mediante a sua fé. Você vê algumas passagens, quando Jesus, ele é abordado por algumas pessoas, ele chega e despede as: olha, seja feito conforme a tua fé, seja feito conforme a sua fé. Agora a questão aqui, que eu quero abordar para o começo, é que a fé, amado, ela nunca será uma troca com Deus, como é ensinado por muitos. Primeiro ponto aqui: nunca use a fé que você tem em Deus para querer trocar algo com Ele. A fé foi lhe dada para você se relacionar com Deus. Porque quando o homem ele peca no Éden, ele perdeu o contato com Deus. Ele caiu. A nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, ela está caída. A natureza carnal nos dominou. Então Deus, ele nos deu a capacidade de termos fé nele. Porque se nós não tivermos fé mediante Jesus Cristo, nós se relacionamos com Deus. Quando você coloca o seu joelho no chão para orar, ou você está trabalhando e você começa a falar com Deus, quando nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, você não está vendo Deus. Muitas até das vezes você ora e você não sente nada. Esses dias eu conversava com um novo convertido e ele: Jairo, porque quando você é novo convertido, às vezes você ora, na maioria das vezes você chora, você sente ali, você se quebranta diante de Deus.
E ele já está com um certo tempo, né? Fazendo meses aí. E ele chegou para mim, Jairo, eu estou tão frio. Eu, por quê, amado? Porque quando eu oro, eu não choro mais. Eu, não, amado, entenda uma coisa. Quando nós se convertemos, eu costumo dizer que Deus, ele responde, pelo menos comigo foi assim, na maioria das pessoas que eu conheço. Quando a gente é novo convertido, Deus responde a gente nas mínimas coisas ali, para mostrar para mim e para você que ele está ali presente. Mas vai chegar um momento que você vai ficar maduro, que você vai ter que exercitar a sua fé. É aquele dia que você se ajoelha, você não sente nada, mano. É como se a sua oração, ela não passasse nem do teto da sua casa. E naquele momento, existe também opressão maligna, pensamentos malignos. Olha, Deus não está te ouvindo. Olha, Deus não vai lhe ouvir. Isso não vai acontecer. Você é um pecador. Então, naquele momento ali, amado, você tem que exercitar a sua fé. Você tem que ir para as Escrituras e ver as promessas que Deus dá para você. Agora, não adianta você conhecer, vou dar um exemplo aqui. Jesus chega e fala, olha, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Não adianta você conhecer o versículo se você não crê nele. Então, para você crer nele, você precisa de quê? De fé. Nós vemos que quando Jesus vê incredulidade, ele não opera os seus milagres, as suas maravilhas. Você vai ver em Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 5, ele diz assim, e não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos, e estava admirado da incredulidade deles. Você entende que Jesus, ele quer ver fé em mim e você, amado. A fé, você lê o texto que diz que ele é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a certeza das coisas que se não veem. Você não está vendo, mas você está crendo. Você chega em casa, seu filho te dá problema. Seu marido, seu neto, você não está vendo. Muito pelo contrário, o que a sua visão vê é um caos dentro da sua casa. Mas você tem que chegar pela fé, todos eles se entregando a Jesus. Porque se Jesus Cristo, olha o texto, ele ficou admirado da incredulidade. E amado, a incredulidade, você olha as Escrituras, você vai ver Deus, no Antigo Testamento, ele se irando com o povo, na Antiga Aliança, porque o povo foi incrédulo, amado. Olha, eles viram o mar se abrir, amado. Eles viram Deus mandar carne, o maná, e mesmo assim o povo duvidou. E Deus se irou com o povo. Que povo incrédulo, coração duro, amado. Então Deus quer ver fé em mim e você. Amém? Agora nós vemos que hoje em dia, por que as pessoas estão desanimando, amado? Por que a fé das pessoas, elas estão desfalecendo? Você vê as pessoas entrarem pela porta. Eu vi uma capa de uma revista, eu não sei se foi a Veja, eu vou dar uma olhada na banca para me comprar. O Brasil Evangélico. Era uma reportagem de uma revista aí, uma revista famosa, dizendo que os evangélicos estão dominando a nação brasileira. Os evangélicos. Infelizmente são só os evangélicos, porque os verdadeiros cristãos são poucos. E é interessante que você vê um mar de pessoas entrando dentro da igreja. Mas na medida em que elas entram, elas vão saindo pela porta de trás. Elas não permanecem. E Jesus, ele predisse isso. Existe uma palavra profética de Jesus, em Lucas 18, que eu achei interessante. Que ele diz assim, olha só. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? E eu fiquei meditando sobre isso. Quando, porém, vier, ele está falando da volta dele. O Filho do Homem, ele vai achar alguém tendo fé na terra? E eu fiquei meditando sobre isso. Aí o Senhor me levava lá para Romanos. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não é ministrado. A genuína palavra não é ministrada. E Jesus predisse isso, dizendo, olha, quando eu voltar, será que eu vou achar fé? Por quê? Porque ele sabia que futuramente, em um futuro em que nós estamos vivendo, as pessoas não iam ouvir a verdadeira, genuína palavra de Deus. Como é que isso vai produzir fé nelas?
Aí Cristo vem, vai achar uma igreja lotada, templos, megatemplos. Eles gastam milhões e milhões com templos, com cadeiras acolchoadas, com ar-condicionado. Mas o que é pregado em cima do púlpito não é a verdadeira palavra. Milhões e milhões de pessoas. Aí Jesus Cristo, olha, eu não estou julgando eles, amado. Mas é triste dizer isso. Você vê uma igreja de 10 mil crentes, Jesus olha para elas, ele vai achar poucos ali. Que estão pelo motivo certo, motivo correto. Aquele está querendo me adorar, aquele também, aquele. A maioria dos que estão aqui estão atrás de um milagre, está atrás da bênção, está atrás da prosperidade. Quando vier o Filho do Homem, ele vai achar fé na terra. E eis aqui a responsabilidade que cabe a mim e a você, amado. Pregarmos essa palavra. Eu costumo dizer que alguns irmãos em Cristo, que eu tenho apresentado essas doutrinas, tenho mostrado o canal do YouTube. E às vezes eles chegam para mim, irmão Jairo, essa palavra eu não vejo quase ninguém pregar ela. E se prega, é só um ponto aqui, é só sobre isso aqui. Mas quando chega aqui, já não prega. A pessoa não vai conseguir produzir uma fé verdadeira nela, mano. Infelizmente é isso. Mas cabe a mim e a você. Cabe a mim e a você. Agora, deixa eu te fazer, eu vou falar a mesma coisa que eu falei para um novo convertido. Ele chegou para mim e falou assim, olha, eu queria pregar, eu não sei me expressar, eu não consigo. Querido, abra a Bíblia. Ele abriu, leia. Ele leu João 3,16. Pronto, fale isso para alguém. Fale que Deus, ele enviou o seu filho para morrer na cruz do Calvário. Mas ele falou, não, mas eu queria saber, sabe, me expressar melhor. Eu digo, olha, deixa eu te falar uma coisa. Do que adianta o camarada ele conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ele conhecer teologia, fazer mestrado, ser eloquente, e ele prega mentira. Aí ele ganha 100 mil almas, ganha entre aspas, 100 mil almas. Ele apresenta diante de Jesus. Aí lá vai você, com uma única alma, pregando João 3,16. Olha, Deus enviou seu Filho ao mundo. Se você crer nele e se arrepender, você vai ser salvo. Aí a pessoa creu. Aí você chega lá de Jesus, com uma única alma, pregando a verdade, e ele prega na mentira. Qual dos dois trabalhos Deus vai receber? O seu, amado. Que adianta pregar a mentira, ganhar milhões de pessoas para ir para o inferno? Deus quer que você pregue a verdade, independentemente se você é um pregador eloquente ou não. Mas quando eu falei isso, ele ficou tão feliz. É verdade, irmão, é verdade. Olha, você conhece coisas que muitos pastores antigos não conhecem. E se conhecem, fazem vista grossa. Você, amado, com 2 meses de fé, você conhece isso mais do que a eles. E eles disseram, é verdade. Pois então, vamos pregar essa verdade agora. Nós vemos o texto, o restante do texto, que vai dizer o seguinte. Pela fé, Abel. Pela fé, Enoque. Pela fé, Noé. Pela fé, Abraão. E assim sucessivamente. Todas as vezes que o escritor vai falar de algo que estes homens fizeram, ele fala pela fé. Tudo pela fé. Agora, se você for para o versículo 16, algo me chamou a atenção. No versículo 16, vai dizer assim, escute só. Mas agora, desejo uma melhor, isto é, a celestial. Está falando da cidade celestial. Pelo que também Deus, olha só, amado, não se envergonha deles, de se chamar seu Deus. Olha o que o texto está dizendo. Deus não tem vergonha da fé desses homens aqui. Nem desses homens dizerem publicamente, eu creio em Jeová. Deus não tem vergonha da fé destes homens. Nem destes homens se declararem que creem nele. Mas existem umas pessoas que têm uma fé que Deus se envergonha hoje em dia. E o pior é que eles dizem que creem em Jesus, amado. Porque quando alguém, ele dá um escândalo grande, ele não está dando escândalo, amado, para a sociedade em si, em primeiro plano, não é para ele, é para Jesus, amado. É para a igreja de Cristo. É aquela coisa, o camarada, você já prestou atenção que quando o crente faz uma coisa errada, quando um católico faz uma coisa errada, você não vê ninguém dizendo, porque é católico, é porque é macumbeiro, aí ó, sabe, aí ó, macumbeiro, tá aí, não, tá vendo aí? E é porque é crente, amém. Deus não se envergonha da fé deles. Com você e Deus, que Deus, para você, o que você acha que Deus tem achado da sua fé? Não aqui dentro,
Infelizmente, amado, dentro da igreja, é fácil ser crente aqui dentro. Tem louvor, tem ministração, tem os irmãos falando de Deus, é bom. Mas dentro da nossa casa, nosso trabalho, nós não precisamos, não estou dizendo aqui que alguém aqui usar máscaras. Nós somos o que somos dentro da nossa casa. A nossa esposa, o seu esposo, com os filhos e no trabalho. Você é o que você é. É por isso que, e é interessante, amado, que as pessoas elas sentem vergonha do irmão, mas não sentem vergonha de fazer alguma coisa diante de Deus. É ou não é verdade? A pessoa, já reparou? A pessoa está fazendo coisa de errado. Aí, olha o irmão fazendo a coisa de errado ali. Aí você chega, pai do Senhor, irmão. Aí ele para de fazer. Por quê? Não, porque o irmão está aqui. E Deus não está vendo não, irmão? Deus não se envergonha, amado. Então, meus queridos, em Romanos, no capítulo 2, no versículo 24, está escrito: porque como está escrito, o nome de Deus, olha só, é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Olha só o que Paulo falou para a igreja de Roma. Isso aqui é uma profecia do Antigo Testamento que Paulo traz para a igreja de Roma. Olha, o nome de Deus. Olha, você veja que ele não... o seu nome, o nome do Auricélio. Não. O nome de Deus é blasfemado. Entre quem? Entre os gentios, as pessoas que não são da igreja. Por causa de vocês. Por causa do mau testemunho de muitas pessoas. A manifestação da fé dessa pessoa é somente dentro do templo. E fora ela não manifesta isso. Aí o que é que acontece? Aí você vê os ímpios blasfemando o nome de Deus. E eu fico triste com isso. Meus queridos, segunda coisa que eu quero falar. Eu quero falar de uma fé verdadeira. A fé que é reconhecida, não pelos homens, mas por Deus. Olha só o que é que a palavra vai dizer no versículo 4. Olha só. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando, olha só o que o texto está dizendo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, pela fé, né, depois de morto, ainda fala. Olha só o que o texto diz. Abel ofereceu a Deus maior sacrifício. Agora, entenda só, o que eles ensinam? Eles vão medir a fé do camarada pela oferta que ele dá. Você tem fé, irmão? Tenho. Pois venha deixar aqui a maior oferta que você tem. O texto diz que Abel ofereceu maior oferta do que Caim. Agora, entenda que essa oferta, ela só foi recebida por Deus, porque foi pela fé. Aí o que nós vemos? O camarada, ele chega, olha você, independentemente da sua religião, vem aqui, aí o cara vai. Você quer prosperar, irmão? O cara, sei lá, o cara é um ateu, tá lá. Quer prosperar, irmão? Quero. Pois venha deixar uma oferta de R$1.000 aqui, aí o cara vai lá. Não, eu não vou deixar de 1.000 não. Eu vou deixar, você vai dar 10 vezes mais. Eu estou pensando em comprar um apartamento, então eu vou deixar aqui R$5.000. Vou multiplicar aí. É 10 vezes mais. Aí vem o outro. Opa, tem que dar a melhor oferta. Ele vai multiplicar 10 vezes mais. Então pronto, eu vou deixar logo 100 mil. Toma 100 mil. Deus não recebe. Porque o texto diz, pela fé. Por isso que Deus recebeu. Agora, não é qualquer fé. Tem que ser uma fé genuína. O texto também diz, de Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como o homem ou a mulher, o jovem, a criança agradar a Deus sem fé. Mas a fé tem que ser verdadeira. Uma fé produzida pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. E eu fico impressionado, meus queridos. Eu conheço uma irmã, inclusive ela é minha tia. Olha, ela tem uma fé que eu creio que é aquela fé sobrenatural. Aquele dom em que o Paulo fala. É sobrenatural, amado. Deixa eu contar um aqui que aconteceu com ela uma vez. Aconteceu, meu filho. Ela ganhava, fazia os bicozinhos. Ela já estava bem idosa, não tinha ainda se aposentado. Não tinha nada para comer. Olha só, amado, escute isso aqui. Não tinha nada para ela comer. Aí a única coisa que ela tinha para ganhar um dinheirinho era a máquina dela, para fazer conserto. Aí a máquina quebrou. Meu querido, ela se lembrou de um salmo que diz que o justo, ele não vai mendigar o pão. Ela pegou a mesa dela,
botou na cozinha, pegou a melhor coxa, né? Mesa, pano, botou em cima, botou as panelinhas lá, os pratos lá e deixou lá. Isso era 10 horas, escute isso aqui, 10 horas da manhã. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu estou com fome, meu Deus. Mas a tua palavra, ela creu. A tua palavra diz que o justo não vai mendigar o pão, nem a sua descendência. Ó Deus, traz o arroz, traz o feijão para a minha mesa. E sentou, ficou lá, lendo a Bíblia, louvando os hinos da harpa. Meu irmão, quando foi 12 horas, lá vem um vizinho, a panela desse tamanho. Ô irmã, diga, eu fiz uma feijoada, eu fiz demais. A irmã quer? Quero. Pois está aqui, feijoada. Mas ainda era só o feijão. Senhor, falta o arroz. Aí ela ficou louvando os hinos da harpa. Meu irmão, lá vem o homem de novo. Ô irmão, me perdoe, esqueci o arroz. Aí botou. Aí a mesa ficou farta. Aí o filho dela chegou, mãe, quem foi que comprou? Foi Jesus que trouxe. Foi Jesus. Aplauda ao Senhor, meu irmão. Deus é Deus. Agora não acabou não. Não tinha dinheiro ainda, não tinha mais dinheiro ainda. Tinha comida e à noite ia comer o quê? Aí o filho dela comeu, a filha dela comeu. Aí chegou um irmão lá. Opa, irmã, tudo bom? Ô, meu irmão, você está com fome? Ele, eu estou, irmã. Pois coma aí. Aí o irmão comeu. Aí o irmão, quando ele foi embora, olha, irmã, eu não estou comprando a comida não, viu? Mas eu sinto no coração de dar isso aqui para você. Ela recebeu o dinheiro para consertar a máquina dela. E ainda sobrou um dinheirinho para ela ficar se sustentando até a filha dela receber dinheiro, amado. Aplauda Jesus aí, meu irmão. Rapaz, a mulher tem fé, viu? Você faria isso? Senhorinha, chegando na base aí dos seus 70, 80 anos. Quando ela me disse isso, eu fiquei besta. Foi mesmo, tia? Foi, meu filho. Eu acho interessante a fé da minha tia, porque ela fala com Jesus como se ele tivesse, sabe, lado a lado com ela. Jesus, assim. Olha, Jesus, você sente a fé dela. E ela é uma inspiração, ela é minha mãe na fé. É ela que eu sempre digo aqui, às vezes quando eu ministro, eu dou meu testemunho. Ela passou 19 anos orando por mim. 19 anos. Tem ou não tem fé? Tem, amado. Mas é o Espírito Santo que produz isso nela. Porque se fosse dela mesma, ela não teria essa fé. Amém, amados? Aleluia, Jesus. Então, meus queridos, o texto diz que Deus, pela fé, Abel ofereceu sacrifício maior a Deus do que Caim. E alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, do que ele ofereceu. Está escrito lá. O Espírito Santo usa Moisés. Olha, Moisés, inspira ele para escrever o que aconteceu. Deus deu testemunho. Olha, eu vou escrever a história desse homem aqui, pela fé dele. E por ela quem? Pela fé. Pela fé dele. O cara está morto, mas ele ainda continua falando. A fé desse homem, dezenas de anos, milênios já passaram, mas ele ainda continua falando, a fé dele ainda continua falando. Chegou aqui, está aqui. Tem uma mulher também, mulher pecadora, que ela faz ali algo para Cristo. Aí Jesus fala assim, olha, aonde for pregado, esse evangelho vai ser lembrado do que ela fez. A fé dela. Olha Deus testemunhando da fé de alguém. Aí eu faço uma pergunta para mim e para você, amado. Será que Deus testemunharia da minha fé e da sua fé? Será que Deus, hoje, Ele olharia, e se acontecesse algo com você e você fosse para Cristo, e se Ele fosse escrever algo, olha, escreve aí, o meu servo, ele fez isso, isso e isso. A minha serva, ela fez isso, isso e isso. E daqui a 1 milênio, 1000 anos, alguém achar essa carta, olha, você vê o que foi que o irmão fez? Deus testemunhou, deixou escrito para as futuras gerações. Será que Deus testemunharia, amado, da nossa fé? A fé, amado, ela é essencial para a nossa vida, porque sem ela, nós não podemos lutar. Olha só o que é que Efésios, no capítulo 6, no versículo 16, está escrito o seguinte: tomando sobretudo o escudo da fé. Para quê? Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você só pode lutar em uma guerra espiritual se você tiver fé. E entenda só, ele usa a simbologia que a fé é um escudo.
É um escudo que te protege dos dardos inflamados, jogados na nossa mente, as afrontas, mentiras, calúnias. Mas nós, como cristãos, se nós não tivermos esse escudo da fé, você chega na igreja, você talvez é mal recebido pelo seu marido, pelo seu filho. Você chega feliz, amado. Que culto abençoado. Aí o diabo, olha, eu vou acabar com a alegria dela agora. E joga um dardo em você. Aí o que é que você precisa? Do escudo da fé. Para quê? Para você poder apagar, amado, os dardos inflamados do maligno. O diabo tem tentado entristecer você. Sabe aonde? Na sua mente. Você pode prestar atenção. Olha só. Hoje tem culto. Quando chega à tarde, olha, eu quero ir para o culto, eu vou para o culto, e eu vou para o culto, eu vou me restaurar lá. Aí alguém vai, da própria família, e te entristece. A primeira coisa que vem na sua mente, eu não vou mais para o culto. É ou não é? Dardo inflamado, meu irmão. O diabo não quer você aqui dentro, não. O diabo não quer você aqui dentro. Ele quer você lá fora, em casa, assistindo Faustão, assistindo a novela. Isso não te edifica, meu irmão. Use a sua fé. Escudo da fé. Não, vou para a igreja e vou louvar Jesus. E eu tenho certeza que em nome de Jesus Cristo, quando isso acontecer com você, use esse escudo, venha para o culto e louve a Deus, meu irmão. Porque está escrito, foi Abraão que recebeu a promessa, não foi? Que ele foi renovado, a fé dele, dando glória a Deus. O cara esperou anos e anos. Olha, Abraão, eu vou te dar um filho. E ele já era velho, passou anos e anos. Mas a Bíblia diz que ele se fortaleceu, a fé dele, dando glória a Deus, amado. Amém, meus queridos? Aplauda ao Senhor, né? Tiago, no capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Você precisa de fé para ter paciência. Paciência no seu lar, no seu trabalho, no seu colégio. Paciência, amado. Paciência. Você só vai ter paciência se você tiver fé. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, está escrito: porque andamos por fé e não por vista. Você não está vendo nada. Nada está mudando. Mas você não deve viver por vista. Eu não estou vendo nada. Mas você tem que crer. Não estou vendo nada. A situação, muito pelo contrário, ela está piorando. E entenda só uma coisa. Eu já disse isso aqui uma vez. Você pode prestar atenção. Quando você está orando por uma pessoa, que essa pessoa está dando problema mesmo. Problema. Quanto mais você ora por ela, mais ela piora. Por quê, irmão? Porque o diabo, ele vê que ele está perdendo a guerra. Ele vai se estribuchar, meu irmão. Vai. Mas no final ele vai cair por terra no nome de Jesus Cristo. Quanto mais você exercita a sua fé, as coisas talvez, não é sempre, mas na maioria das vezes vão piorar. Para quê? A primeira coisa que vem na sua mente: rapaz, eu estou orando aqui e as coisas estão piorando, eu não vou orar mais não. Isso é coisa do inimigo, meu irmão. Ore. Fique lá. Eu não estou vendo nada. Olha o que é que diz o texto: não andamos pela vista, mas nós andamos pela fé. Está escrito também em Efésios, no capítulo 2, versículo 3, eu vou ter que andar aqui, que já está chegando o horário. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Outro princípio que eu quero dizer para você: por que você precisa de fé? Porque você tem que crer, acreditar que você é salvo, não pelas suas obras. Você é salvo pela fé em Jesus Cristo de Nazaré. E é aqui que muitos cristãos caem. Chega nesse ponto aqui. Ser cristão, amado, não é deixar de pecar. Nós somos pecadores. Ser cristão. Eu dei um exemplo ontem. Eu vou dar esse exemplo aqui também, no culto campal. Você não é convertido. Você se acorda atrasado para o trabalho. Aí a sua esposa: meu filho, pegue o lixo e jogue. Quê? Eu estou atrasado, mulher. E você vai e xinga ela. Aí vai embora para o trabalho. Você não é convertido. Passa-se um tempo, você se converte. O Espírito Santo começa a habitar na sua vida. Aí acontece a mesma cena. Você acorda atrasado. E quando você vai sair, a sua esposa: meu filho, pegue o lixo e jogue na rua. O carro do lixo passar e levar. O quê? Aí você vai e xinga ela de novo. Aí você vai trabalhar. Irmão, o que tem de cristianismo nisso? Escute só. Quando você está no trabalho, fazendo seus afazeres,
O Espírito Santo de Deus, ele mexe, ele fala ao seu coração. E ele diz, pegue seu celular, ligue para sua esposa e peça perdão a ela. A mesma situação, com a diferença que você se arrependeu, voltou. E através dessa situação, você vai aprender algo, um princípio, e Deus vai todos os dias lhe capacitar, lhe capacitar, lhe capacitar. E todas as vezes, se você, eu estou falando aqui, eu creio que com cristãos verdadeiros, todas as vezes que este pensamento maligno vier na sua mente, de que você não é salvo. Vou te dar outro teste aqui. Como é que eu sei que eu sou salvo? Pela fé? Pela fé. Quando eu peco, eu não sinto prazer nisso. Eu fico angustiado, amado. Meu irmão, eu fico angustiado. Quando você está negligenciando a sua vida com Deus, você fica triste. Meu filho, o 13º caiu na sua conta. Olha, nós ganhamos 1 milhão. Por quê? Porque a sua felicidade agora está em Deus, amado. O verdadeiro cristão que vive pela fé, ele não tem prazer no pecado. Todavia, quando ele peca, ele se arrepende, pede perdão a Deus e volta para o caminho novamente. Vocês são salvos pela fé e não pelas obras. Amém? 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Vigiai e estáis firmes na fé. Firmes em quê? Na fé. Portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Sede sóbrios, olha só, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Olha aí o que é que ele vai dizer, ao qual resisti firmes na fé. Como é que resiste o diabo? Firme na fé, não é em casa. Você vê tolice, amado, o camarada que ele está passando numa crise, ele é um cristão verdadeiro, ele está passando uma crise espiritual, ele acha que ele em casa ele vai vencer. Não, amado. Firme na fé. Venha para o culto, venha louvar a Deus. Amém? Talvez a sua fé, você vê aqui hoje, ela esteja um pouco abalada. Mas é interessante, o Senhor ele diz assim, olha, em Marcos capítulo 9, versículo 23 e 24. E Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Se a sua fé ela está abalada, reconheça isso nessa manhã. E faça como esse homem. Esse homem chegou para Jesus, olha, tu podes, olha essa pergunta dele. Logo para quem? Tu podes curar meu filho? Aí Jesus, não é se eu posso curar, é se você pode crer. Porque se você crer, tudo é possível ao que crer. Aí o homem reconheceu que ele era incrédulo. Não. Senhor, eu creio, mas ele ainda duvidava. Ajuda na minha incredulidade. E para encerrar, em Lucas 17, o Senhor Jesus ele diz assim, ele vai dar um princípio de fé para encerrar. Lucas 17, 3, ele diz assim, olha, olhai por vocês mesmos, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe, e se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependa-me, perdoa-lhe. Versículo 5, olha só o que os apóstolos, ao ouvirem isso, os apóstolos viram essa doutrina. Olha, se uma pessoa pecar contra ti 7 vezes no dia, e em 7 vezes no dia ele chegar para você, olha, me perdoe, perdoa. Aí os discípulos ouviram isso, essa doutrina, e falaram o que para Jesus? Versículo 5, disseram então os apóstolos ao Senhor, Senhor, acrescenta-nos a fé. Os apóstolos ouviram, que doutrina é essa? O camarada vai pecar contra mim 7 vezes no dia, e 7 vezes, se verdadeiramente ele se arrepender, eu tenho que perdoar ele. Aí eles pensaram o quê? Bom, para se fazer isso, você tem que ter muita fé. Aí eles olharam para Jesus, Senhor, nos acrescenta fé então, para obedecermos? Faça isso, amado. Não é vergonhoso você reconhecer, não. Assim como eles reconheceram. Assim como esse homem reconheceu. Acrescenta-nos a fé, Senhor. Peça a Deus fé, amado. Sem fé, ninguém vai permanecer em pé. Como Jesus disse. Quando o Filho do Homem vier, porventura, ele vai achar fé na terra? Será que vai haver fé no seu coração, amado? Será que o diabo está tentando tragar a sua fé? E eu encerro com uma frase
até de um hino, acho que é do Eliezer Rosa. Você pode ter perdido tudo, mas se você não perdeu a fé, você não perdeu nada. Você pode, ok? Cissa, né? Perdeu tudo. Mas se você ainda tem fé, ainda existe uma chama de fé dentro de você. Então você não perdeu nada, amado. Você tem tudo. Tem Jesus? Então tem tudo, meu irmão. Tem Jesus? Tem glória. Tem as mansões celestiais. Tem o corpo glorificado. Que o mundo fique com as riquezas, meu irmão. Fique com a sua fé. O apóstolo Paulo, já bem velho, ele chega para Timóteo: olha, Timóteo, eu guardei a fé, eu combati o bom combate, terminei minha carreira e guardei a minha fé. Não é como eles ensinam: olha, eu guardei os meus milhões. Que fique aí, meu irmão. Guarde a sua fé. Peça ao Senhor: Senhor, acrescenta-nos a fé, uma fé verdadeira e genuína, para que nós possamos viver para Ti com todo o nosso coração. Guarde essa palavra no seu coração. E lembre-se, sem fé é impossível agradar a Deus. Amém.